Tá certo. E como a gente está falando ainda de saúde, tem um dado aqui bastante preocupante que a gente quer compartilhar aí junto com você. Mais da metade dos pacientes que procuram emergências médicas, né, principalmente nos hospitais, eles poderiam ser atendidos em outras unidades de saúde. Quer dizer, a falta aí de conhecimento, né, sobre qual local procurar quando se está doente é um dos motivos aí que sobrecarrega bastante as emergências dos grandes hospitais aqui de Santa Catarina principalmente. E isso, claro, acaba refletindo aí nas longas filas de espera, demora no atendimento também, e aí as pessoas começam a reclamar. Ligam às vezes, né, para as emissoras de televisão para dizer, poxa, está demorando muito o atendimento. E a gente vê que essas pessoas poderiam ser atendidas lá no seu bairro, por exemplo. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui, a gente tem a honra de receber por Hangout pela internet o diretor da Sociedade Brasileira de Clínica Médica Regional de Santa Catarina, Dr. Carlos Roberto Seara Filho. Dr. Carlos, muito obrigado, hein, pelo seu prestígio aqui com o nosso jornal. Obrigado mesmo. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Nós é que agradecemos a oportunidade de tentar esclarecer alguma coisa à nossa população. Bom, qual é o diagnóstico que vocês fazem, principalmente, claro, aqui em Santa Catarina, que é o problema que a gente vê, né? Porque a gente sabe que as pessoas continuam procurando os grandes hospitais. Por que isso acontece, hein? Nós temos duas situações bem claras, já evidenciadas há muito tempo, né, há décadas. Primeiro, a deficiência no atendimento primário, ou seja, nos chamados postos de saúde, nos ambulatórios, que é uma queixa muito grande da população pela dificuldade de encontrar médico, de encontrar equipe de saúde, medicamentos, exames. E segundo, a educação da população. As pessoas foram educadas durante muito tempo a irem ao pronto-socorro. O pronto-socorro sempre foi a porta de entrada. Por quê? Mesmo demorando para ser atendido, a pessoa sai dali ou com o exame realizado, com uma medicação prescrita, ou até mesmo uma medicação feita, né? E isso acaba criando um hábito, que é o que existe hoje. No primeiro momento, qualquer dificuldade que ele encontre no atendimento primário, ou seja, lá na unidade de saúde, ele vai para o pronto-socorro. E muitos nem isso fazem. Já vão direto para a situação como se fosse uma emergência. Claro. E 80% a 85% dos atendimentos nas emergências, não só de Santa Catarina, mas do Brasil, não são emergências, são atendimentos que deveriam ser feitos no ambulatório e alguns deles, poucos também, nas unidades de pronto atendimento. Tem aquelas pessoas até que acham, né, qualquer dor de cabeça ou uma dor, às vezes um aperto no peito, alguma coisa, acham que pode ser algo grave, talvez pela falta de conhecimento mesmo, né? É mais a falta de conhecimento ou realmente é já esse hábito, essa rotina de procurar logo o hospital? Hoje eu já não diria mais a falta de conhecimento, porque como nós estamos hoje aqui com vocês falando sobre isso diuturnamente vocês da mídia falam, certo? Então as pessoas têm hoje o acesso, elas têm condições de entender e saber a diferença entre três coisas: o eletivo, a urgência e a emergência, né? Então essas coisas que as pessoas têm que se educar. Elas, claro, tem coisas que elas não têm a obrigação e nem vão saber, né, se a dor no peito é um parto ou é uma dor muscular. Mas tem coisas, a maioria as pessoas têm noção se é emergência ou não. Entendi. Como é que as pessoas podem, por exemplo, saber diferenciar a situação em que ela deve realmente procurar um hospital ou um posto de saúde mais próximo da sua casa? Vou te dar um exemplo muito comum. Diarreia 3 dias, certo? Se ela está com diarreia 3 dias, não tem febre, não tem tontura, não tem vômito, isso não é um caso para pronto-socorro. Isso é um caso para ambulatório, em hipótese alguma. Agora, ela deixou ficar com 3 dias de diarreia, ela desmaiou, ou está muito tonta, está com a boca seca, né? Tem febre, aí lógico, ela vai procurar provavelmente uma emergência, porque talvez precise fazer uma hidratação via endovenosa, ou seja, através da veia, fazer algum exame, porque pode ter uma infecção por trás disso e não dá para esperar mais 3 dias. Então isso é uma diferença bem clara. É a sintomatologia que a pessoa tem, e isso ela consegue diferenciar. Entendi. Agora, Carlos, uma outra questão, você estava comentando agora aqui também, que as pessoas às vezes quando chegam no posto de saúde veem assim, eu não tive um bom atendimento, não tinha remédio, não tinha tal estrutura, tal, vou para o hospital. Como é que você acha que está hoje a situação dos postos de saúde, das UPAs também que a gente fala, né? Elas estão sendo cada vez mais bem estruturadas para receber essa demanda? Não, na realidade as UPAs elas foram criadas, né, para ser um ambulatório para atender urgência. Certo. Muitas delas não têm uma estrutura completa como deveria.
Por quê? Porque elas estão atendendo também emergência e em grande quantidade de consultas. O que aconteceu? Nós hoje temos duas estruturas separadas. O pronto-socorro, que é para emergência, Certo? a parte da UPA, que seria para urgência. Então, continuamos tendo aquela deficiência nos ambulatórios, nas unidades de saúde. E aí as pessoas vão onde? Onde a porta está aberta 24 horas, onde é mais fácil de ser atendido, mesmo que demore. Então, vamos supor que ela leve 5 horas para ser atendida numa UPA, ela vai reclamar na emissora, com você? Opa, tivemos um problema na conexão, é isso? Puxa, que pena, hein? Vamos tentar restabelecer o contato com o Dr. Carlos Roberto, que ele estava falando uma questão bastante importante, né? Que é esse hábito aí, as pessoas que já vão logo lá procurar o hospital, ao invés, às vezes, de procurar também um posto de saúde. Voltou? Senhor Carlos, está me ouvindo novamente? Estou ouvindo bem. Opa, então o senhor pode repetir então essa sua resposta, por gentileza, que a gente estava com dificuldade do sinal e a gente acabou não conseguindo lhe ouvir novamente. O senhor pode repetir? Com certeza. O que acontece? As UPAs hoje estão fazendo o mesmo papel das emergências. Certo. Por quê? Porque elas estão atendendo emergências, estão atendendo a urgência, que é o foco delas, e também estão atendendo as eletivas, que são aquelas consultas do ambulatório. Ou seja, aquele paciente que se pode ir lá, marcar uma consulta, ser atendido com carta e pedido de exame. Mas o paciente, muitas vezes, ele acha que o problema dele é uma emergência, que tem que ser atendido na hora. E por isso que tumultua, muitas vezes, o problema do atendimento. Mas o que a gente vê, que eu acho que é a maior gravidade, a pessoa fica na UPA, demora para ser atendida. Ela reclama da demora na mídia. Mas ela deveria reclamar não é com a UPA ou com o hospital, no caso do pronto-socorro, é com o gestor de saúde. Porque esse paciente ele está no lugar errado na hora errada. Ele teria que estar no ambulatório durante o dia e não às 3 da manhã numa UPA com diarreia 3 dias. Entendi. Só que para ele a solução, é o horário que ele achou que tinha que ir. Exatamente. Então a gente precisa melhorar o conceito de educação das pessoas e saber também onde elas devem cobrar. Né? Porque não adianta cobrar do pronto-socorro que está superlotado, que demora 5 horas para atender. Bom, se está demorando 5 horas porque tem muita emergência, sinto muito, se o caso dele na emergência, ele vai ter que esperar. Só que ele está no lugar errado. Agora, se ele está esperando 5 horas porque tem 200 consultas na frente dele, tem 200 pessoas como ele no lugar errado. Sem dúvida. Então, na sua opinião, a gente precisa ver a questão do gestor, e principalmente do município, é isso? Principalmente. São duas situações na nossa visão na clínica médica bem clara. Uma é o gestor, melhorar a gestão, que é o que a gente sempre coloca. Se fala muito em falta de financiamento de verba. Não. Eu acho que tem que melhorar o financiamento, tem que ter mais verba. Mas o que tem, dá para fazer bem feito. O que precisa é melhorar a gestão. Todo dia vocês estão denunciando aí a falta de alimento, superfaturamento, remédios comprados errados, aparelhos parados durante 1, 2 anos. Quer dizer, isso é o quê? Falta de dinheiro? Não, porque você comprou um aparelho de 2 milhões, como é que é falta de dinheiro? Não, isso é falta de gestão. Porque compraram o aparelho, não tinha sala, não tinha médico. E então, a gente é que tem que cobrar isso, né? É a primeira coisa. Do gestor, tem que cobrar dele. E o outro ponto mais importante, só que esse é a longo prazo, médio e longo prazo, é a educação das pessoas. As pessoas precisam ser educadas. E educadas e cobradas. Porque simplesmente dizer que não tem médico, que não tem remédio, que não tem exame, que demora, que tem fila, não. Acho que as pessoas usam números indevidamente o sistema. Parcela grande, chega próximo aí de 40% e 50% de uso indevido do Sistema Único de Saúde. Estamos falando só do Sistema Único, sem esse sistema privado. Né? Porque pessoas que faltam consultas, vão a consultas, não retornam, não fazem exames, não retiram, fazem exames desnecessários, repetem exames que trocam de médico, de unidade. Quer dizer, são N fatores a serem controlados, avaliados e descontrolados, da população. Né? Tá certo, senhor Carlos. Olha, Exatamente. esse assunto vai longe. É uma via de duas mãos. Sem dúvida. Provavelmente a gente vai voltar a conversar novamente sobre esse assunto que é de grande importância, principalmente para a população, né? Senhor Carlos Roberto Seara Filho, senhor que é diretor da Sociedade Brasileira de Clínica Médica Regional aqui do Estado, muito obrigado, hein, pelo seu esclarecimento aqui, pelas ideias também que o senhor compartilhou com a gente. Obrigado e uma boa noite.
Nós é que agradecemos. Boa noite a todos. Valeu, obrigadão. Tá então o recado, hein? A gente precisa cobrar mais dos gestores públicos, principalmente do município, né? Não adianta só reclamar. Precisamos ir lá na raiz do problema, com certeza.